Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao The Founder da Ford College. Bom, a nossa análise de hoje é um mergulho direto na reta final de uma jornada técnica incrível. Pensa nisso como se a gente estivesse entrando no galpão de montagem final de um projeto de engenharia super avançado. O design já está pronto, as peças foram fabricadas e agora a gente só precisa juntar tudo isso. O nosso grande objetivo aqui é estruturar, preparar e finalmente apresentar a nossa síntese sobre a eficiência arquitetural do validador FireDancer na Solana. É exatamente nesse ponto que aqueles dados brutos e todas aquelas teorias complexas vão se transformar numa narrativa clara, supervisual e persuasiva. Para quem já vem acompanhando essa trilha e os nossos estudos anteriores sobre visualização de dados, a profundidade desse conteúdo não é novidade. Então vamos lá, é hora de fazer esse motor roncar de verdade. Para garantir que a nossa montagem tenha uma precisão milimétrica, vamos dar uma olhada rápida na nossa agenda. A gente vai dividir isso em 5 passos fundamentais. Primeiro, vamos revisar o projeto FireDancer. Depois, os critérios de aceite. Em seguida, a gente entra na construção da apresentação em si. Passamos por um checklist de verificação bem rigoroso e fechamos com os próximos passos na Web3. Vamos nessa! Muito bem, começando com a seção 1, o projeto final FireDancer e como vamos sintetizar essa arquitetura toda. O conceito central da nossa apresentação tem que ser esse aqui, eficiência arquitetural. E olha, não se trata de falar só sobre velocidade pura, tá? Imagina que o FireDancer era tipo um carro esportivo de altíssimo desempenho, um Fórmula 1. A eficiência arquitetural é basicamente sobre como afinar esse sistema para entregar o máximo de rendimento possível, mas com o mínimo absoluto de desperdício. E como a gente mede isso? Através de métricas super precisas. Throughput por watt, latência por amostra e eficiência no uso de recursos vitais do sistema, como CPU e memória. A sua apresentação inteira precisa girar em torno de provar exatamente como o FireDancer consegue alcançar esse nível extremo de eficiência. A melhor parte de ter chegado até essa fase é que a gente não precisa fabricar nenhuma peça nova. Se você olhar para os insumos dessa nossa linha de montagem, vai notar que o trabalho pesado de mineração de dados já foi feito nas etapas anteriores de design. Nós já temos os mapas de reivindicações que ligam as nossas hipóteses direto aos componentes da arquitetura. A gente já tem um repositório riquíssimo, com todas as evidências anotadas. As tabelas de análise quantitativa, já rodamos as comparações estatísticas. E os rascunhos dos slides também já estão no jeito. Então a regra de ouro agora é a seguinte: nenhuma análise nova é necessária. É puramente um trabalho de integração. Avançando para a seção 2, os critérios de aceite e os nossos padrões de qualidade. E aí a gente chega nesse número, que, cá entre nós, pode parecer um pouco intimidador. 8 a 12 minutos. É até meio cômico se a gente parar para pensar. Depois de passar semanas mergulhando fundo nas entranhas da arquitetura de um validador de alta performance, destrinchando gargalos de entrada e saída, o nosso desafio mais humano agora é conseguir explicar tudo isso de um jeito brilhante, em não menos que 8 e não mais do que 12 minutos. Sim, é uma restrição de tempo bem severa, mas é exatamente isso que força uma priorização cirúrgica. É isso que separa a leitura chata de um manual técnico de uma apresentação que realmente engaja e convence. Então, como a gente passa por esse controle de qualidade? Simples, com 4 entregáveis bem específicos. E pensa que cada um atua como uma engrenagem vital nesse motor. Número 1, o seu deck final de slides, perfeitamente formatado. Número 2, as notas do apresentador, que vão ser o seu roteiro exato, mapeando o que você fala diretamente para a evidência que está na tela. Número 3, a execução em si, que pode ser uma gravação ensaiada ou um link da sua apresentação ao vivo. E número 4, que é absolutamente crucial, o apêndice de evidências. Pensa comigo, se o deck é o painel bonitão do carro, o apêndice é aquele manual detalhado que prova que o motor debaixo do capô realmente entrega o que promete. O que nos leva à seção 3. Vamos colocar a mão na massa e construir essa apresentação na nossa linha de montagem. Neste momento, a estrutura é a sua melhor amiga. Essa linha do tempo ilustra muito bem como uma sequência lógica deve funcionar. O grande segredo é não sobreaquecer o motor mental da sua audiência logo no primeiro minuto. Você começa estabelecendo o contexto e a tese. Daí, você já engata a marcha para as métricas-chave e os visuais por volta do minuto 3. O coração da apresentação rola ali no minuto 5, onde você vai mapear as suas afirmações direto para as evidências. Chegando aos 8 minutos, é hora de mostrar maturidade técnica discutindo as limitações reais do sistema. E, finalmente, você cruza a linha de chegada perto do minuto 10 com uma conclusão super sólida. Essa cronologia é o que garante que você não perca a tração em momento nenhum. Mas olha, para manter essa cronologia funcionando, você vai precisar de uma verdadeira disciplina financeira com seu tempo.
Essa matriz de planejamento que a gente está vendo é fundamental. Quando você aloca orçamentos de tempo estritos em segundos para slides específicos, tipo 75 segundos cravados para explicar o histograma de distribuição de latência, você evita o risco de queimar todo o seu combustível logo no início e ter que sair correndo atropelando tudo no final. Então, crie essa tabela e use como seu velocímetro enquanto estiver ensaiando. É um divisor de águas. Agora, um ponto que eu considero crucial: a diferença imensa entre simplesmente mostrar e realmente explicar. Existe um perigo enorme em você jogar gráficos brutos na tela, recém-saídos de uma exportação de log, sem fazer nenhum tratamento. O que vai acontecer? A audiência vai olhar para aqueles eixos e pensar: tá, mas o que isso significa? E é aí que entra a sua precisão em engenharia visual. A interpretação clara é o que transforma um dado bruto num argumento persuasivo. Certifique-se de que cada visual tem os rótulos bem definidos, os tamanhos das amostras indicados e, o mais importante, inclua uma frase de subtexto que entregue a conclusão de bandeja. A sua audiência não deveria ter que tentar adivinhar o que você está querendo provar. E isso nos traz a uma das perguntas de diagnóstico mais importantes de todo esse processo. Cada reivindicação que você faz está conectada a uma evidência rastreável? Olha, jogar uma afirmação ousada no ar sem ter um dado rastreável para suportar é literalmente como deixar um parafuso solto num motor de alta velocidade. É perigoso e uma hora ou outra o sistema vai falhar sob pressão. Toda vez que você disser o Fire Dancer melhora essa métrica, você tem que ser capaz de apontar para um número ou um gráfico da sua análise e referenciar lá no apêndice de onde exatamente aquilo saiu. Vamos então para a seção 4, o nosso checklist de verificação, que é o nosso teste de estresse. Passar por essa sequência de diagnóstico não é opcional, é essencial. Primeiro passo, a completude. Dá uma olhada, todos os PDFs e links que foram pedidos estão lá? Segundo, o ritmo. A sua gravação de ensaio bateu ali entre 8 e 12 minutos? Terceiro, a integridade da evidência. Você tem certeza absoluta que aquele gráfico B realmente prova a afirmação A? E o quarto passo é a revisão por pares. E sendo muito franco com vocês, pular o ensaio e pular a revisão de um colega são maneiras garantidas de reprovar no teste de estresse. É no ensaio que você descobre onde a sua narrativa está travando. O seu dispositivo de segurança definitivo é a simulação da rúbrica. Você não deve de jeito nenhum esperar a avaliação final para descobrir que esqueceu alguma coisa. Pega a rúbrica exata do projeto e faz uma autoavaliação implacável, sem pena, antes de fazer o upload. O slide de contexto está bem claro? As suas notas estão batendo com o que está na tela? Fazer essa checagem antes é como plugar o carro num computador de diagnóstico antes da largada. Você detecta a falha antes que ela te custe o campeonato. Chegando na nossa reta final, seção 5, próximos passos na Web3 e o nosso lançamento. É importante entender que as habilidades de estruturação que estamos consolidando aqui são manobras bem avançadas para desenvolvedores e pesquisadores no mercado. Pensando no futuro, você vai poder usar esse mesmíssimo modelo para aprofundar a reprodutibilidade dos seus dados, criando scripts mais robustos. Você pode pegar essa mesma taxonomia rigorosa de métricas e usar para comparar o FireDancer com outras implementações de validadores. Essa disciplina de arquivar suas notas e deixar os dados bem estruturados agora vai te dar um repositório valiosíssimo para quando você precisar argumentar e construir novos sistemas escaláveis lá na frente. Por isso, guarde com você essa ideia, porque ela resume o porquê de todo esse trabalho visual. O design da apresentação é um mecanismo de persuasão. Dados crus, por mais fantásticos e otimizados que sejam os números de um validador, simplesmente não se explicam sozinhos quando você está numa sala de reunião. Eles precisam de uma estrutura visual muito clara, de um fluxo lógico e de um mapeamento impecável para educar e principalmente persuadir os tomadores de decisão de que a engenharia que foi desenvolvida ali é de fato a mais eficiente. Isso me deixa com uma provocação final para vocês pensarem. Como é que a eficiência arquitetural vai guiar a próxima geração de validadores na Web3? Esse tipo de trabalho superestruturado que a gente construiu nessa análise técnica é exatamente o que vai ditar quais redes vão conseguir escalar e prosperar de verdade nos próximos anos. Entender os dados e saber comunicar isso de forma impecável, isso é um superpoder técnico real. Muito obrigado por acompanharem mais esse guia intenso e muito focado aqui da Ford College. Para continuar refinando seu conhecimento técnico e mergulhar ainda mais nessas arquiteturas avançadas, não esquece de acessar ford.college para descobrir muito mais. Um grande abraço, até a próxima e bons estudos!